Naquela noite eu cheguei em casa mais cedo. Era uma quarta-feira comum. Pelo menos era isso que eu pensava enquanto dirigia de volta para casa. No banco do passageiro havia um pequeno buquê de flores. Nada extravagante, apenas algo simples que vi em uma floricultura perto do trabalho e resolvi comprar para Juliana. Ultimamente ela parecia cansada, distante, sempre ocupada com alguma coisa no celular ou dizendo que estava estressada com o trabalho. Então pensei que talvez um gesto simples pudesse mudar o clima. Talvez a gente pudesse jantar juntos, conversar, rir como antes. Enquanto estacionava o carro na frente de casa, senti aquela sensação tranquila de quem está voltando para o próprio lar. Nossa casa sempre foi meu lugar de paz. O lugar onde eu acreditava que tudo estava certo no mundo. Peguei as flores e entrei. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Juliana? Chamei, tirando o sapato perto da porta. Nenhuma resposta. Dei alguns passos pelo corredor, e então ouvi algo que fez meu coração acelerar. Risadas. Vindas do nosso quarto. Por um segundo pensei que ela estivesse assistindo alguma coisa no celular. Talvez falando com alguma amiga. Nada demais. Mas havia algo estranho naquele som. Algo que não parecia certo. Caminhei lentamente pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei à porta do quarto, ela estava apenas entreaberta. Empurrei a porta. E naquele instante, o mundo inteiro pareceu parar. Minha esposa estava na cama. Com outro homem. As flores escorregaram da minha mão e caíram no chão. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando aquele homem virou o rosto para mim, eu o reconheci imediatamente. Era Ricardo. Meu melhor amigo. E naquele momento eu percebi que minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha acabado ali mesmo. Meu nome é Daniel. Até aquela noite, eu acreditava que tinha uma vida estável. Uma vida construída com paciência, trabalho e confiança. Eu e Juliana estávamos casados há 6 anos, e durante muito tempo eu realmente pensei que tinha encontrado a pessoa certa para dividir tudo. Nós nos conhecemos ainda jovens. Ela trabalhava em uma pequena agência de publicidade e eu estava começando minha carreira em uma empresa de tecnologia. Não tínhamos muito dinheiro naquela época, mas tínhamos sonhos. Muitos sonhos. Lembro quando alugamos nosso primeiro apartamento. Era pequeno, simples, com paredes finas e uma cozinha apertada, mas para nós parecia um palácio. Passávamos horas planejando o futuro. Falávamos sobre viagens, sobre comprar uma casa maior, sobre ter filhos. Juliana sempre dizia que queria 2. Uma menina primeiro, ela costumava falar rindo. Depois um menino. Eu acreditava em cada palavra. Com o tempo, nossa vida começou a melhorar. Eu fui promovido no trabalho, conseguimos comprar uma casa confortável e finalmente parecia que tudo estava entrando nos trilhos. Para quem olhava de fora, éramos o casal perfeito. Mas olhando para trás agora, percebo que algumas coisas começaram a mudar. No início eram apenas pequenos detalhes. Juliana passou a chegar mais tarde em casa. Começou a dizer que estava cansada demais para conversar. E o sorriso que antes aparecia facilmente, começou a desaparecer. Eu perguntava se estava tudo bem. Ela sempre respondia a mesma coisa. É só estresse. E eu acreditava. Porque quando você ama alguém, a última coisa que quer fazer é desconfiar. Mas naquela noite, parado na porta do quarto vendo minha esposa e meu melhor amigo na mesma cama, percebi que talvez os sinais estivessem ali o tempo todo. E eu simplesmente não quis enxergar. Agora, olhando para trás, os sinais estavam todos ali. Mas quando você ama alguém de verdade, seu coração encontra 1000 maneiras de justificar aquilo que seus olhos não querem ver. Tudo começou com pequenas mudanças. Juliana sempre foi muito carinhosa comigo. Ela gostava de me contar sobre o dia dela, perguntava sobre o meu trabalho, e quase sempre jantávamos juntos enquanto conversávamos sobre coisas simples da vida. Mas, de repente, aquilo começou a desaparecer. Ela passou a ficar mais tempo no celular, sempre digitando alguma coisa, sempre sorrindo discretamente para a tela. E quando eu me aproximava, ela rapidamente bloqueava o telefone. No início eu nem liguei. Achei que estivesse falando com alguma amiga. Depois vieram as noites em que ela começou a chegar mais tarde em casa. Reunião no trabalho, ela dizia. Ou então, fui tomar um café com o pessoal da agência.
Eu queria acreditar. De verdade. Mas havia algo estranho. O perfume dela às vezes era diferente. Algumas mensagens apareciam no celular e desapareciam segundos depois. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ela ficava irritada. Você está paranoico, Daniel. Aquilo me fazia sentir culpado. Então eu pedia desculpas. E tentava esquecer. Mas havia uma coisa que hoje eu não consigo tirar da cabeça. Toda vez que Ricardo vinha nos visitar, Juliana parecia diferente. Ela ficava mais animada. Ria mais das piadas dele. E às vezes trocavam olhares rápidos, que eu simplesmente ignorava. Porque para mim era impossível imaginar algo assim. Ricardo não era apenas um amigo. Ele era praticamente um irmão. E Juliana era minha esposa. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava até aquela noite. Ricardo entrou na minha vida muito antes de Juliana. Nós nos conhecemos ainda na faculdade. Dois jovens cheios de sonhos, tentando descobrir o que fazer da vida. No começo éramos apenas colegas de turma, mas rapidamente nos tornamos inseparáveis. Estudávamos juntos. Saíamos juntos. E muitas vezes passávamos horas conversando sobre o futuro. Ricardo sempre foi aquele tipo de pessoa que chama atenção quando entra em um lugar. Carismático, engraçado, cheio de histórias para contar. Ele conseguia fazer qualquer ambiente ficar mais leve. Durante anos eu o considerei mais que um amigo. Ele era como um irmão. Quando comecei a namorar Juliana, Ricardo foi uma das primeiras pessoas a conhecê-la. Lembro claramente daquele jantar. Juliana estava um pouco nervosa. Ricardo, como sempre, começou a fazer piadas e em poucos minutos já estava contando histórias da nossa época de faculdade. Ela riu muito naquela noite. E eu fiquei feliz em ver os dois se dando bem. Com o tempo, Ricardo passou a frequentar nossa casa com frequência. Ele aparecia para jantar, assistir jogos, ou simplesmente para conversar. Juliana preparava comida. Nós três sentávamos na sala. Ríamos. Falávamos sobre trabalho, sobre planos, sobre viagens. Era tudo tão natural, tão normal, que nunca, nem por um segundo, imaginei que algo pudesse estar acontecendo entre eles. Na minha cabeça, aquilo era impossível. Ricardo sabia tudo sobre minha vida. Ele sabia o quanto eu amava Juliana. Ele sabia o quanto eu confiava nele. E talvez tenha sido exatamente por isso que nunca percebi. Porque quando você acredita que duas pessoas fazem parte do seu mundo, você nunca imagina que elas podem ser as mesmas que vão destruí-lo. Mas naquela noite, parado na porta do meu quarto, vendo os dois juntos na mesma cama, eu percebi algo que nunca pensei que sentiria. A pior traição da minha vida não vinha apenas da mulher que eu amava. Ela também vinha do homem que eu chamava de irmão. Naquele dia, nada parecia fora do normal. Pelo menos não no começo. No trabalho, tudo estava tranquilo. Eu estava concentrado em terminar um projeto importante quando meu chefe apareceu na minha mesa. Daniel, pode ir mais cedo hoje, ele disse. Aquilo me surpreendeu. Normalmente eu era um dos últimos a sair do escritório. Tem certeza? Perguntei. Ele apenas deu de ombros. Você trabalhou bastante essa semana. Vai descansar. Naquele momento achei que tinha sido apenas sorte. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria minha vida completamente. Saí do trabalho cerca de 2 horas antes do horário normal. No caminho para casa, passei por uma pequena floricultura. Vi um buquê simples de flores brancas e lembrei que fazia tempo que não fazia algo especial para Juliana. Pensei que seria uma boa surpresa. Talvez pudéssemos jantar juntos. Conversar. Relembrar os velhos tempos. Dirigi até em casa imaginando a expressão dela quando abrisse a porta. Quando estacionei, percebi algo estranho. O carro de Juliana já estava na garagem. Isso não era comum naquele horário. Ainda assim, não pensei muito sobre isso. Peguei as flores, entrei em casa e chamei: Juliana. Nenhuma resposta. A casa estava silenciosa. Mas quando comecei a caminhar pelo corredor, ouvi algo que fez meu estômago revirar. Risadas. Vindas do nosso quarto. Por um instante pensei que ela estivesse falando ao telefone. Mas então ouvi outra voz. Masculina. Meu coração começou a bater mais forte. Caminhei lentamente pelo corredor, sentindo uma sensação estranha crescendo dentro de mim.
Quando cheguei à porta do quarto, ela estava apenas entreaberta. Empurrei a porta devagar. E naquele momento, tudo ficou em silêncio. Juliana estava na cama. Com Ricardo, meu melhor amigo. E enquanto eu ficava parado na porta, incapaz de dizer uma única palavra, percebi que a pior noite da minha vida tinha acabado de começar. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O tempo parecia ter parado dentro daquele quarto. Eu estava parado na porta, ainda segurando a maçaneta, tentando entender se aquilo era real ou apenas algum tipo de pesadelo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir cada pulsação dentro da minha cabeça. Juliana foi a primeira a reagir. Quando nossos olhos se encontraram, o rosto dela perdeu completamente a cor. Era como se todo o sangue tivesse desaparecido do rosto dela em um segundo. Daniel, ela sussurrou. Ricardo também virou o rosto para mim. Mas a expressão dele era diferente. Não era apenas surpresa. Era medo. Ele rapidamente tentou se levantar da cama, puxando o lençol para se cobrir. O movimento parecia desajeitado, quase desesperado. Cara, espera, deixa eu explicar. Explicar? A palavra ecoou dentro da minha cabeça. Explicar o quê? O que exatamente? Poderia explicar aquilo que eu estava vendo bem na minha frente? Eu não disse nada. Não gritei. Não fiz escândalo. Eu apenas fiquei olhando. Porque naquele momento algo dentro de mim parecia ter quebrado completamente. Todas as lembranças começaram a passar pela minha mente como flashes. Nosso casamento, as promessas que fizemos, as noites em que Ricardo estava sentado no sofá da nossa sala rindo comigo, as conversas, a confiança. Tudo parecia uma mentira agora. Juliana começou a chorar. Não é o que você está pensando, mas aquela frase soou vazia. Porque havia certas coisas na vida que não precisam de explicação. E naquele quarto, olhando para as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, eu finalmente entendi que algumas traições não acontecem de repente. Elas acontecem devagar, em silêncio, até o momento em que tudo desmorona de uma vez. O silêncio dentro daquele quarto parecia sufocante. Juliana continuava chorando, segurando o lençol contra o corpo, enquanto Ricardo evitava olhar diretamente para mim. Era como se os dois estivessem esperando que eu dissesse alguma coisa, que gritasse, que quebrasse algo, que reagisse de alguma forma. Mas eu não conseguia. Minha mente estava tentando processar tudo ao mesmo tempo. Finalmente, Juliana falou. Daniel, por favor, deixa eu explicar. A voz dela tremia. Mas naquele momento, ouvir aquela frase parecia quase uma ofensa. Explicar? Eu olhei para os dois novamente. Há quanto tempo? Perguntei. Minha própria voz parecia distante, como se viesse de outra pessoa. Juliana não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça. Ricardo passou a mão no rosto, claramente nervoso. Cara, não é assim, eu interrompi. Há quanto tempo? O quarto ficou em silêncio novamente. Então Juliana finalmente respondeu, quase sussurrando. Alguns meses. Meses. A palavra bateu dentro de mim como um golpe. Enquanto eu trabalhava até tarde. Enquanto eu chegava em casa cansado. Enquanto eu acreditava que estava construindo um futuro para nós dois. Eles estavam juntos. Ricardo respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar coragem para falar. A gente não planejou isso. Eu dei uma pequena risada sem humor. Não planejaram. Ele evitou meu olhar. Juliana voltou a chorar. E naquele momento eu percebi algo ainda pior que a traição. Isso não tinha sido um erro. Não tinha sido um momento de fraqueza. Era algo que já vinha acontecendo há muito tempo. E enquanto eu confiava cegamente nas duas pessoas mais importantes da minha vida, eles estavam vivendo uma história escondida. Uma história que agora estava destruindo tudo. Eu ainda estava tentando aceitar o que tinha acabado de ouvir. Meses. Meses de mentiras. Meses em que os dois olhavam para mim como se nada estivesse acontecendo. Meses em que eu os recebia na minha casa, dividia jantares, conversas, risadas, enquanto eles escondiam aquilo pelas minhas costas. Juliana continuava chorando. Mas naquele momento o choro dela já não significava mais nada para mim. Ricardo passou a mão no cabelo, visivelmente nervoso. Daniel, escuta, as coisas não são tão simples quanto parecem. Eu olhei diretamente para ele. Então explica.
Ele hesitou por alguns segundos. Foi quando disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela já ia se divorciar de você. A frase ficou no ar. Por um momento pensei que tinha ouvido errado. O quê? Juliana fechou os olhos, como se soubesse exatamente o que ele estava prestes a revelar. Ricardo continuou falando. A gente não queria que você descobrisse assim, mas a gente estava esperando o momento certo. O momento certo? Eu senti um frio subir pelo meu corpo. Que momento certo? Ele respirou fundo. Quando o divórcio estivesse resolvido. Naquele instante, algo dentro de mim mudou completamente. Porque aquilo não era apenas traição. Era um plano. Juliana finalmente levantou os olhos para mim, ainda chorando. Daniel, eu ia te contar. Eu balancei a cabeça devagar. Quando? Ela não respondeu. Ricardo falou no lugar dela. A gente estava planejando começar uma nova vida. Nova vida. Casa. Dinheiro. Futuro. Tudo, sem mim. E naquele momento eu percebi algo ainda mais cruel que a traição. Enquanto eu acreditava que estava construindo uma vida com minha esposa, eles dois já estavam planejando um mundo inteiro onde eu simplesmente não existia. Eu permaneci ali por mais alguns segundos. O quarto ainda estava silencioso, mas dentro da minha cabeça tudo parecia um caos. Cada palavra que eu tinha acabado de ouvir ecoava como um golpe. Meses. Divórcio. Nova vida. Sem mim. Eu olhei para Juliana uma última vez. Ela continuava chorando, como se as lágrimas pudessem apagar tudo aquilo que tinha acontecido. Ricardo parecia desconfortável, evitando encontrar meu olhar. E naquele momento percebi algo estranho. Eu não sentia vontade de gritar. Não sentia vontade de discutir. A única coisa que eu sentia era um vazio enorme. Sem dizer mais nada, virei as costas. Caminhei até a porta do quarto. Daniel. Espera. Juliana gritou atrás de mim. Mas eu não parei. Desci o corredor, saí de casa e entrei no carro. Quando fechei a porta, fiquei alguns minutos apenas olhando para frente, tentando entender como minha vida tinha mudado em questão de segundos. Naquela noite eu fui embora. Sem discutir. Sem pedir explicações. Sem olhar para trás. Os meses seguintes foram difíceis. Mas a vida tem um jeito curioso de colocar as coisas no lugar. Algum tempo depois eu soube que Ricardo tinha sido demitido da empresa por causa de problemas financeiros e decisões erradas nos negócios. Pouco tempo depois, outra notícia chegou até mim. Juliana havia descoberto que Ricardo também estava saindo com outra mulher. A mesma pessoa por quem ela tinha destruído nosso casamento, estava fazendo exatamente a mesma coisa com ela. E naquele momento eu entendi algo. O karma às vezes demora, mas quase sempre chega. Meses se passaram. No começo, reconstruir minha vida parecia impossível. A sensação de vazio que ficou depois daquela noite era difícil de explicar. Não era apenas tristeza. Era como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada de mim. Durante algum tempo eu evitei pensar em tudo aquilo. Evitei lugares que frequentávamos juntos. Evitei lembrar das conversas que tivemos sobre o futuro. Evitei até mesmo olhar para algumas fotos antigas. Mas o tempo tem uma forma silenciosa de curar as coisas. Aos poucos, comecei a perceber algo que antes não conseguia enxergar. Eu não tinha perdido tudo. Na verdade, eu tinha me livrado de uma mentira. Uma noite, quase um ano depois de tudo aquilo, meu celular vibrou. Era uma mensagem. Quando olhei o nome na tela, senti um pequeno aperto no peito. Juliana. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone antes de abrir. A mensagem era simples. Daniel, eu sei que talvez você nunca queira falar comigo de novo. Mas preciso dizer que sinto muito. Eu destruí a melhor coisa que já tive na vida. Eu continuei lendo. Ela dizia que Ricardo tinha mentido para ela. Que ele nunca teve intenção de construir uma vida juntos. Que depois de algum tempo ele simplesmente desapareceu. E agora ela entendia o que tinha perdido. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns minutos. E então percebi algo. Pela primeira vez desde aquela noite, eu não senti raiva. Também não senti vontade de responder. Porque naquele momento eu já tinha aprendido algo importante. Algumas traições não quebram apenas o coração.
Elas revelam quem as pessoas realmente são. E às vezes, o maior livramento da nossa vida acontece exatamente no dia em que tudo parece desmoronar.